Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Pode Contar? Pode! Agora é au, Já que no outro dia foi programa... miau, Hoje é au, au. Isso aqui tá parecendo um cocoricó. Eu aqui é a terapeuta Kátia Rodrigues, tudo bem, Viver? E agora? Eu falei que, quando eu fui apresentar no outro, eu falei, e as minhas amigas felinas? Eu vou falar assim, as minhas amigas cadelas. Ai, meu Deus! Como a gente vai falar sobre cachorros? Fofinhas. A característica principal do cachorro, além de fofinhos, é fidelidade. Minhas E nós estamos aqui há mais de um ano. Fiéis amigas. Minhas fiéis amigas, minhas fiéis escudeiras, as apresentações. Kátia Veloso. Au! Olha lá, pessoal. Heloísa de Carvalho. Boa noite, pessoal. Cadê o au? E Kelly Rodrigues. Gente, bom, então, né? Cachorros Acho que que já lealdade. sabe qual é o tema, né? Esse é o nosso tema de Esse hoje. é o nosso tema, né? Cachorro. Foi- E por que é que a gente vai falar de cachorro, Kátia? É porque a gente falou de gato no outro? Não, porque foi ontem o dia do cachorro? É Isso. internacional do cachorro? Dia Internacional Muito do legal. Então Cachorro. ficou a nossa Companheiro. homenagem aos nossos irmãos menores, Irmãos né? menores. Isso. Professora Heloísa, o que você tem para nos dizer? Bom, os cachorros, eles são os melhores amigos do homem, isso né? aí. Bom, né? Por isso que eles Já não são- vai falar mais nada, né? Mais nada, né? Além de fofinhos, além de gracinhas, eles são muito fiéis, né? Aos seus Companheiros. donos, né? Companheiros Sim. de toda hora. E além disso, eles têm um poder de regular, né? As energias dos ambientes. Olha aí. Porque eles têm essa capacidade, né, de detectar as alterações químicas, primeiro no nosso corpo, Isso. porque eles têm um faro muito apurado, né? E eles percebem até problemas espirituais ataques espirituais que podem estar ocorrendo no nosso lar. Por isso que às vezes eles ficam voltados, latindo para um canto, né? Ou em posição ali de como se fosse atacar, coisas que a gente não vê, coisas que a gente não percebe, né? Eles têm uma audição muito apurada, né? Então, eles são ótimos para detectar e sinalizar essas energias densas, né, dos nossos ambientes e das pessoas. Agora, diferente dos gatos, né, eles não sabem transmutar essas energias, né? O que é uma tristeza, porque muitas vezes eles adoecem, eles são os primeiros a Os adoecer. primeiros, né? É Né? a linha de É verdade. frente, É né? linha de frente, né? Eles vão lá, eles dão, né, essa saúde deles para nos proteger, né? Porque eles são os primeiros a serem afetados, né? Então, por isso que é muito importante que a gente possa observar, né, o cachorro, como é que ele está, se ele está mais cabisbaixo, se ele parou de comer, se após alguma visita ele ficou estranho, né? Porque para isso tem cura também, né? Sim. Nós temos o gráfico que é o escape. Se você pegar um peluzinho do seu animalzinho e colocar lá no gráfico, essas energias vão ser dissipadas dele, vão ser limpas do corpo físico dele, né? E ele vai voltar a ficar bem. Então é muito interessante. Se alguém não tiver o escape e precisar, né? Entre em contato que a gente É, envia. Contato que a gente Isso, a gente envia, envia. né? A figura do gráfico e auxilia nesse fator, né? Legal. Então, é assim, eu tive uma cachorrinha, a Julie, que era demais. Ah, Que lindo. Ela era pincher, mas ela era bem grandinha, ela não era aquele pincher Piquititi. maluco que sobe e desce. Ela era mais sossegada. Mas olha, existia uma ligação tão forte, como existe, né, do cão com o seu dono, que eu saía. Quando eu chegava na esquina com o carro, ela já começava a latir. Eu Ela já morava sabia. praticamente na outra esquina e eu já escutava o latido dela. Quer dizer, ela já sabia quando Tava eu chegava. chegando. Já sabia quando eu estava Incrível isso, chegando, né? ela sabia quando meu marido ia chegar, ela sabia quando meu filho ia chegar. Quer dizer, é tamanha a ligação que eles têm, né, com os donos, que acontece isso, né? Então é muito lindo, né? E é isso.
Kátia Rodrigues. Sou e eu, você? é. Você já teve cachorrinho? Não tive, você acredita? Só gatos. Eu tive, quando a gente tinha chácara no interior, né? Ah. Eu ia pra lá toda semana, tinha uma cachorreira lá, Ah, tá. um pessoal lá, e eles ficavam lá na chácara comigo. Então eu falava que eles eram meus, né? Ah, Eu queria tá muito um cachorro. Não rolou. Nessa encarnação ainda não rolou, mas ainda tem algumas esperanças aí. Tem Alguns anos pela expectativas. Você é frente, jovem, né? Tenho. Opa. Eu tenho interesse, assim, tenho muita vontade de ter um cachorrinho. Então, É que, como eu já disse, né? Na minha casa já tem muito bicho, né? A gente tem que também, né, Kátia, ter a dosando, responsabilidade de cuidar. Não, você vai ter um monte É. e não consegue cuidar, né? Então a Aí gente tem que ter essa também não. responsabilidade também. sim, é Mas eu verdade. gosto muito de cachorro, né? Acho Uhum. fofo. Gosto de gato, mas também gosto muito de cachorrinho, né? E é isso que a gente tá conversando, né? Ele é o símbolo da lealdade, né? Uhum. Ele é aquele que nos ensina a amar, a perdoar, porque às vezes a gente faz alguma coisa e ele dali a pouquinho tá ali com a gente, já balançando o Isso, rabinho. É verdade. A ser presente, a ter paciência, tá sempre ali. Ele é uma fonte de ensinamentos Ele para é. nós, né? Uhum. E isso que você falou, né, Pro, que o animal, o cachorro, ele muitas vezes, em lealdade ao dono, ele acaba absorvendo Absorve. aquela energia que tá um pouco mais pesada. Aí a gente vai vendo se o cachorrinho, de repente, tá se esfregando muito de costas, com a barriguinha para É. cima, se esfregando. A gente pode entender que pode ser uma das causas. Claro que tem as causas físicas, né? Tá Sim, com calor, tá com pulga, sim. sei lá eu. Mas também pode ser que é uma causa Ô, dó. energética. Então a gente vai prestando Sim. atenção, né? É. E a gente tem muita terapia integrativa, como a professora falou do Tem. escape, o reiki O também. reiki, Muitas né, vezes eu já dos atendi animais, né? Reiki. cachorrinhos lá no Bem Viver com o reiki Uhum. para atender o tutor e atender o cachorrinho. Sim. Florais. Com os florais também. Já trabalhei em centro espírita que fazia reiki só para animais. Uhum. Então, a tutora relatou, né, os benefícios depois que começou o tratamento, que de repente a alopatia, o tratamento convencional começou a fazer mais efeito, né? Não é que vai substituir, mas dá para entrar em conjunto. Tem acupunturistas, Tem. como é que chama aquela outra... Que não é remédio, gente, não é alopatia, é... Homeopatia. Homeopatia, isso. Florais. Florais, homeopatia. isso. Então tem uma série de terapias integrativas aí que podem contribuir para a Sim, saúde. Ajudar bastante. E assim, se o animalzinho tá adoecido, vamos investigar, porque a família também pode estar. Isso que é importante Né? ressaltar, né? Porque você não adianta fazer o tratamento só no animal. Você tem que tratar também o tutor. Exatamente. Porque muitas vezes ele está só absorvendo. Né? Ele, É o- na maioria das vezes, 99%. né? E eu tratei outro dia eu fiz uma constelação Olha, que para legal. verificar uma questão, né, do pet, né, que era uma cachorrinha. E aí na constelação apareceu que a questão é com a tutora, Ó, né? Mas às vezes a tutora não estava assim conseguindo fazer aquela associação, né? Às vezes a gente não faz, não faz sabe. mesmo, é. Mas até na constelação a Surgiu. gente olhou para aquilo, aí ficou para a tutora a reflexão, porque ela falou: isso realmente é algo muito difícil na minha vida Olha para eu só, resolver. tá Várias vendo? pessoas já falaram que eu preciso olhar para isso, que eu preciso resolver isso, e é uma situação, né? Cada um tem Entendi. seu percalço, né? Sim. Mas ela foi procurar por causa da cachorrinha, e aí ela entendeu o que estava acontecendo com a cachorrinha, né? Porque daí eu falei assim, não era exatamente com ela, mas ela estava ali numa situação em lealdade ao dono. Então, Olha. em lealdade à tutora dela, ela estava com um determinado comportamento que a gente conseguiu observar na constelação. Foi bem legal, assim, Que coisa, esse hein? dia, foi bem bacana. E, bom, então a gente já falou das terapias. Eles são os nossos protetores espirituais também. Né, como a professora falou, né? Às vezes está latindo. Eu gosto muito daquela ideia. Se o cachorro gosta de fulano, fulano foi... Assim, é diferente... Nossa, isso é muito legal. Não é muito É, legal, Kátia? É diferente assim, você... De repente o cachorro é meio briguento. Qualquer um que vai lá temperamento. é dele, não sei o que e tal. Mas de repente o cachorro é
primor, doce, um doce. é. Mas fulano foi na tua casa, o cachorro já se arrepiou, Ele já... não gosta latiu. daquele fulano. Então, vai ver, desconfia que aí tem. Verifica. Verifica, porque ele tá te indicando Tá te Que tem avisando. algo errado. e ele tá tentando te proteger. Às vezes a pessoa pode ser até legal, não é que a pessoa quer algo contra você, Não, mas ela tá com uma energia, uma situação espiritual bem carregado. bem né? carregado, o cachorro vem, então ele já tá te sinalizando, toma cuidado, eu tô fazendo a minha parte. Aham. Então prestem avisando. atenção que não é bobeira não, né? Isso. E agora, gente, eu queria chamar o nosso quadro Pode Contar que a História é Sua. Vamos lá. Vamos lá? Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Selma, eu sou aqui de São Bernardo. Eu sou tutora de uma cachorrinha hoje, chamada Charlotte. Ela tá com 1 ano e 6 meses. Ela é uma Shih Tzu e ela veio de uma forma bastante inusitada. E isso tudo eu vou contar porque eu espero que sirva também, né, como conforto para quem está passando por um momento de luto, porque só quem passa é que sabe o quão é difícil a gente superar. E eu tive uma cachorrinha chamada Kate. Na época meu pai estava com Alzheimer. Eu trabalhava em São Paulo, eu chegava tarde em casa, minha mãe ficava o tempo todo cuidando dele e sozinha. E com o avanço da doença, ele já não falava mais, e a minha mãe já estava até com dificuldades assim, de comunicação. Então, muitas pessoas me aconselhavam, olha, pega um animal, pega um pet. Por fim, né, eu resolvi, falei, não, vamos pegar, porque eu acho que isso vai ajudar na depressão e vai ajudá-la a superar melhor essa fase que também é bem difícil. E, enfim, veio a Kate, né? E aí ela ficou conosco, foi uma fase que minha mãe melhorou bastante, porque ela tinha com que se distrair, ela brincava, jogava bolinha, foi muito bom nesse aspecto, né, da depressão da minha mãe. E ela era uma cachorra diferenciada, e não é porque eu sou tutora, né, que eu digo, porque assim, ela tinha realmente uma luz diferente. Enfim, e até que ela... Com 9 anos, ela tinha, né, alguns problemas renais, ela tinha acompanhamento, mas enfim. Aí quando ela faz aniversário dia 25 de janeiro, dia 9 de janeiro, que foi o falecimento dela, aí a minha vida virou completamente, né? Precisei de terapia, precisei de psicólogo, eu precisei de muita ajuda, porque eu não conseguia de maneira alguma entender, né, e superar essa perda, por mais que a gente acredite, né, que há um algo mais, para nós humanos aqui, a separação ainda assim tão abrupta é muito difícil. E aí foi que eu fiz, né, muita terapia durante 1 ano e até que eu comecei a pensar na possibilidade de ter um novo animal. Eu achava que era a Kate que ia voltar, né? Porque todo mundo fala, o cachorro reencarna muito rapidamente. Então, e em novembro, depois de tantos animais que passaram por mim, apareceu a fotinho da Charlotte e eu me arrepiei inteira, eu comecei a chorar. Foi uma emoção assim que não é inexplicável, só mesmo quem sente. E aí eu achava que realmente era a Kate. Mandei pra Kátia, falei, Kátia, é a Kate. E a Kátia foi a única pessoa que falou assim, Selma, eu não tô sentindo que é a Kate. Porque as demais pessoas, todo mundo falava, não, é a Kate voltou, ela é a Kate, pega a Kate. E eu fui lá, busquei, né, que é a Charlotte, né, achando realmente que até era a Kate. Mas elas são tão diferentes, assim, de temperamento, que às vezes eu ficava na dúvida, gente, mas será que é a Kate mesmo, né? Porque a Kate era muito tranquila, boazinha, a Charlotte é uma espoleta, totalmente da pá virada, né? Enfim, e até que no meu aniversário eu recebi uma psicografia do ACEMA, que é um centro, né, que faz psicografias dos animais, e me explicando, né, essa situação, que realmente a Charlotte não é a Kate, ela é uma irmã da Kate no plano espiritual, e que a Charlotte teve uma partida muito sofrida da última encarnação dela, e a Kate, sendo tão iluminada, e realmente era mesmo, ela partiu para ajudar essa irmã, né, teve esse chamado, por isso que foi tão de repente.
E ela foi pro plano espiritual, e eu dos meus sonhos ia também, porque eu falava, por que eu não sonho, por que eu não vejo, mas elas falavam que eu trabalhei muito durante os meus sonos, eu visitava as duas, e eu me comprometi a trazer a Charlotte de novo, né, para essa vida, né, para tentar ajudá-la, né, a superar, né, os maus tratos que ela teve, ou enfim, né, ou algo que aconteceu que a gente não sabe, né, exatamente, né. Então, isso tudo eu tô contando para vocês porque é uma forma que me ajuda a trazer um conforto pro meu coração, né? E dizer para vocês que eu acredito muito, né, com as minhas experiências, né, que eu tô contando, de que a gente aqui somos um pedacinho de alguma coisa, né? A gente não tá aqui à toa, a gente tem um propósito. A gente às vezes pensa que não, né, que as coisas acontecem, a gente se pergunta por que comigo, mas tudo tem um porquê, né? Eu espero que a minha experiência, né, ajude quem está passando por um momento de luto. Não é fácil, mas acreditem, né, os pets, os nossos entes queridos estão sempre com a gente, de alguma forma. Busquem ajuda, porque não fosse a Kátia, não fosse o Bem Viver com tantos reikis, com tanta conversa, com tanto amadurecimento, eu não teria conseguido passar. De coração, porque me ajudou muito, né? Me ajudou muito, me deu muita força, muita sustentação. Então, busquem ajuda, né? E acreditem, né? Que tudo passa, né? E tudo acaba bem, né? Então, fiquem com Deus. Eu deixo meu beijo, meu carinho para todos vocês. Que legal, Selma. Selma, Que bacana. um beijo para Obrigada, né? você. Seu depoimento, né? Sim, depoimento muito bonito, né? Sim, Muito cheio de sim, emoção. sim. Aí me emocionei. Ela estava lá no Bem Viver, né? Gravando, me emocionei no dia realmente quando a Selma chegou, né? Fazia acho que uns 2 meses que a Charlotte não, que a Kate tinha feito a passagem, né? Então foi mais de um ano de terapias semanais, mas ela também foi muito firme em querer também se melhorar, Perseverou, né? é isso, perseverante, mas realmente ela tinha assim, tem, né, a Kate como uma filha. A gente pode, às vezes, não pode falar, mas humano não é mãe e pai do pet, mas a gente tem no nosso coração, né? Um amor, né? E você via, ela veio pra vida dela para ajudar a mãe, também do pai, quando estava numa questão de saúde. Então, o animal, ele tem esse poder, né, de curar a gente, né? E graças a Deus, agora ela conseguiu, por mais que ela tenha saudade, né, conseguiu também abrir o coraçãozinho dela pra Charlotte, que a Charlotte agora é neném, ela fala que ela é espoleta, ela já levou a Charlotte lá no Bem Viver, e você conheceu a Charlotte, né? Conheci. E ela é muito bonitinha, toda amiguinha, assim, uma fofa. A Kate eu não conheci, mas elas são bem parecidas, assim, que fisicamente, legal. Sabe? É muito legal. E aí esse amor, né, que a gente tem por eles e eles têm por nós, né? Ficou esse relato aí muito emocionante. Obrigado, viu, Selma, pela paciência e por ter compartilhado com a gente esse momento. Mesmo. Kátia Veloso. É interessante, né, Kátia? Você está falando dessa questão desse amor. Eu acho que justamente é esse amor que faz a transmutação de outra forma. De outra forma, né? É verdade. Porque o gato faz a transmutação da energia, mas o cachorro, assim, ele tem um amor por você, mesmo, que é algo que você chega a se perguntar, mas como? Mas por quê, né? E como ela falou que era uma cachorrinha iluminada, eu acredito assim, que alguns já são iluminados e já vem pronto, já está aqui, é iluminado. Mas todos podem atingir a iluminação através do amor, né? A iluminação não é uma coisa que simplesmente é dado aleatoriamente ou é privilégio de poucos. Não, é para todos. E a função de todos é atingir essa iluminação. Nossa, dos irmãos menores e de quem estiver, né? E eu tive a Kika, né? A Kika ficou conosco, era uma cachorrinha que o Douglas trouxe da rua, né? Aliás, o Douglas ia na rua, via os cachorros, ficava com dó, trazia para casa. Chega, porque chegou uma hora que já não dava mais. E a gente foi, aí um ficou com um tio meu e o outro, e aí ficou a Kika conosco. E ela ficou durante 18 anos e meio. Bastante. Né? E aí você falou da questão da fonte de ensinamento. E de fato, Kátia, para mim, assim, a gente viu aqui o depoimento da Selma, a dificuldade dessa separação. Nossa. Por quê? Porque é um vínculo amoroso muito forte, muito recíproco. Você sente isso, né? E a gente tinha isso com a Kika, mas eu falo que a maior lição que a Kika me ensinou é porque, assim,
todos nós vamos envelhecer, né? É o que a gente espera, porque a outra opção a gente já viu que não é legal, mas a gente espera que todos nós vamos envelhecer. Sim. Aliás, a gente fez um programa falando sobre isso, bem interessante. Volta Assiste lá. aí que vocês vão gostar. E só que como o processo de envelhecimento é lento, e é um processo que caminha concomitantemente, por exemplo, você vai envelhecendo, mas os seus pais também. Então, Isso. você vai... É algo que, assim, é o natural. E às vezes a gente não para prestar atenção, até que algo nos chame a atenção. Mas no cachorro, o processo de envelhecimento é mais rápido. É verdade. Então, conforme eu fui acompanhando a Kika envelhecendo, isso me levou, assim, a uma série de reflexões, porque... a gente tem essa dificuldade mesmo, como ela falou, da separação, e a gente também é muito apegado, né? E não adianta você Sim, ser apegado tem o porque apego. tem o ciclo, e o ciclo vai findar. Uhum. Então, se tem uma lição que para mim ficou muito clara, e ela foi tão generosa nessa lição, porque assim, ela acabou falecendo, eu estava com ela abraçada, aí eu chamei o Douglas para vir abraçá-la, e ele veio, e quando ele abraçou, ela deu o último suspiro. Ó. Então, foi muito assim, tranquilo, né? E naquela hora aquilo foi um choque enorme. E eu digo que foi um choque porque, assim, a primeira pessoa que faleceu na minha família, que era próxima, minha avó, tinha 21 anos. Então, até os 21 anos, você não tem essa noção exatamente do que é a separação. Fora isso, as pessoas próximas a mim, mais próximas, todas estão comigo. Então, você não tem realmente essa questão desse choque, dessa perda, como ela falou. E, para mim, o que mais me chamou a atenção, além desse choque, foi acompanhar o processo de envelhecimento. Quer dizer, estava ali correndo com você, né, alguns anos, dali a pouco já não estava mais. E ela foi, assim, realmente envelhecendo no processo onde vai ficando velhinho, e tem dificuldade para andar, aí depois para enxergar, e aí você vê o processo da finitude. Você ficar frente a frente com a finitude é baque. É um desafio que é dor, muito né? grande. É verdade. Né? E o cachorro, ele permite isso para você, porque ele vai envelhecendo. Ele te ensina isso também, Ele né? te ensina isso também. Então, isso foi de um aprendizado, assim, que para mim foi incrível, porque chegava uma hora que eu falava assim, mas como assim? Mas como assim? Não, mas não tem o que fazer, mas não tem... E aí no veterinário, não, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E você vai tentando, mas é a questão do processo da vida. Você pode amenizar, mas o processo é o processo. Pode até esticar um pouquinho, Mas mas o processo é o mesmo. É o né? processo, mesmo, Kátia, não né? adianta. E aí, quando você aprende isso, então eu falo de uma lição tão generosa, né? De uma situação tão assim. E assim, você saía na rua, você ia lá no mercado, voltava, era aquela alegria, né? Uma festa toda. Aí você saía de novo, voltava, era como se ela não tivesse te visto, né? A alegria é a mesma. Né? Você chegou! Você chegou, é uma festa, é uma verdade. alegria. Então aquilo foi. Só que esse processo de separação foi tão difícil que eu me lembro que eu falei pro meu marido: ok, eu queria ter um cachorro. Eu tive um cachorro. Acabou. Agora acabou. Acabou. Falei, não quero, porque eu não quero mais passar por isso. Não, porque a gente é egoísta e pensa só em você, né? Não quero. Ela faleceu em novembro de um ano. Em novembro do outro ano, o Douglas me aparece com um cachorro em casa. Eu olhei pra cara dele e fiz assim, o que é isso? Ele falou, é um cachorro. Eu falei, eu sei que é um cachorro. Não é isso que eu tô perguntando. Eu quero saber. O que esse cachorro tá fazendo aqui? Não, aí vem aquela história. Não, mas é porque a amiga de um amigo e o amigo que tem a amiga que é veterinária e pegaram esse cachorro. Mas é só essa noite. Passou a primeira noite. É o golpe. Kelly. Foi um golpe. Passou Muito a primeira bem dado. noite. Não é? No dia seguinte ele fez assim, então, né? Acho que agora eu vou levar. Falei, agora não vai. Agora não vai, que já tá aqui. Agora Como que você vai fazer depois? Não, ele vai ficar pensando, Kátia, a coisa mais fofa, hoje é o Jimmy, ele tá Ele ali com a mesmo. gente, né? Ele é muito gentil, ele é muito doce, né? É isso. E assim, quando você olha, é um olhar que para mim isso marca muito, era o daqui, que é o dele, é um olhar tão doce que você fala, como uma criatura pode transmitir tanta Tanto amor, né? doçura Tanta doçura. num olhar, sem falar nada, sem fazer nada. verdade. É doçura, né? É uma doçura. Então é algo assim que você fala, nossa, para atingir esse estágio, eu estou precisando de muito. Mas um dia a gente chega lá, né? Sim. E só para finalizar, eu queria contar uma história curtinha. Posso contar? Pode. Pode. Você falou da questão da cura, né? Tem um programa, agora não me fugiu o nome dela, mas é uma pessoa que trabalha com essa questão espírita, e ela estava contando uma história do Chico Xavier. Que o Chico Xavier trabalhava num centro. E enquanto ele fazia atendimentos, tinha um cachorro que ia lá
toda vez que ele estava lá fazendo atendimento. Aí um dia quiseram tirar o cachorro e ele não deixou. Ele falou, deixa esse cachorro aí, porque ele tem uma função, né? E aí depois que passou todo, né, o trabalho do centro, foram perguntar para ele qual é a função do cachorro. Aí ele falou, o cachorro, ele... na casa onde esse cachorro morava, né, estava, ele tinha um dono, um tutor, né, o tutor dele, e esse tutor era uma pessoa que precisava muito de ajuda para se recuperar, para que ele pudesse, ele tinha uma missão que ele tinha que fazer, mas ele estava num momento muito triste, não tinha condições, e ele precisava ir ao centro. A mãe dele queria que ele fosse, e ele dizia que ele não ia. O cachorro ia para o centro. Olha. Ele só sentava lá e ficava. Ele recebia todos os fluidos, todas aquelas energias. Meu E Deus. quando ele voltava para casa, segundo o Chico, cada vez que ele se chacoalhava, que eles gostam de fazer isso, ele liberava energia para a casa inteira para ajudar essa pessoa no processo de cura. Esse aqui é o Jimmy. Olha esse olhar fofo, né? Né? E esse aqui é meu priminho também, o Luca. Que assim, né? Isso aqui, o primeiro dia, ele viu o Jimmy, ficou apaixonado. E assim, ele vai lá e olha, ele tá abraçado com ele, né? Ó. Né? Ele é todo Peluzinho cacheadinho. E aqui tem a mãozinha dele, tá abraçado com ele. Ele é de boa, ele gosta. Ele só não gosta de skate. O barulho da rodinha do skate. Mas ele é muito de boa. E é isso, né? Quer dizer, às vezes você está bravo, você olha assim, ele olha para você com aquele olhar doce, desmonta, que não tem como, né? Então é interessante isso. Você veja assim, como você estava falando, né, Kátia? O quanto a espiritualidade também usa dos nossos irmãos menores. Total. A pessoa não foi até o centro, mas o cachorro ia e levava a energia para o dono, né? Isso é um depoimento do Chico. Então, assim, né? Como é importante ter essa convivência, né? Muito importante. É uma coisa que fica assim, para o coração, né? São os nossos coração, para nossa alma mesmo. Os nossos irmãozinhos menores, né, Kelly? Exato. E assim, existem a frase, né? O cão é o melhor amigo do homem. E ele é mesmo. Sim. Ele vai estar sempre do lado. Nós falamos um pouco no episódio dos gatos, assistam quem não assistiu, né? Sobre o papel dos gatos. E aqui nós trouxemos o papel dos cães, que eles são, né? Esse leal, fiel, amigos. E eu quero falar rapidinho aqui sobre o arquétipo do cão. Que legal, Kelly. Né, que é dentro do horóscopo chinês, nós temos 12 animais, e um deles, o penúltimo, é o cão. E vamos dizer assim, o arquétipo do cão dentro do horóscopo chinês é aquele que você pode estar, uma pessoa que tem a energia do cão, se você precisar, você vai pedir ajuda. Meu pai é o arquétipo do cão. Ele Kátia, ele vai ajudar. Ele ajuda. Ele é sincero. Ele é muito sincero. Total. Porque de repente você vai pedir ajuda, ele vai falar pra você, eu te avisei, eu falei, sabe? Ele vai dar, porque o amigo não é somente aquele quem avisa, amigo é. Exato. Então, ele é o que dá o puxão de orelha também, de uma maneira legal. Que é igual a gente falou quando o cachorro não gosta de alguém do nada. Isso, ele tá te avisando. Ele tá te avisando. E é não a mesma coisa. Não. O arquétipo do cão, ele é assim também. Então, ele vai fazer isso daí. Eu te avisei sobre isso, mas não vai deixar de te ajudar. Sim. É aquele... Vai virar as costas, né? Não. Quem tiver precisando de uma ajuda, né? Uma pessoa de cão, ela vai, como falei, dar o puxão de orelha caso você mereça, mas não vai te deixar na mão. Sim. Então, ela vai ajudar, sim. E é justamente isso, né? Se você fizer um paralelo do arquétipo do cão com o animalzinho mesmo, é aquele que tá do seu lado, é aquele que tá te ajudando, é aquele que está te avisando. Então, que é uma forma de proteção. É uma forma de proteção total.
Total. É isso aí. Né? Assim, não tenho muito o que falar, porque as minhas amigas já falaram muito, mas então eu vou chamar agora a nossa dica da semana. Oba! Bora lá. E aqui nós temos 2 filmes, 4 Vidas de um Cachorro carinho, e Juntos para Sempre. Então, aqui a Selma trouxe para nós, né, que ela achava que era a Kate, né, mas que não era. Nesse daqui, ele fala, ele explora o amor condicional do animal, porque assim, nesse primeiro, ele está em busca do seu propósito de vida. Uhum. E a ligação dele com o primeiro tutor. É. Então é muito isso legal daí. esse filme. Ele vai. Nossa, eu chorei horrores. Esse é o problema, né, cara? Tem umas partes tristes, mas que logo em seguida você já. Nossa, que legal. É. Você fica contente. É emocionante. É muito emocionante. E aquele lá, Chique, Juntos fofo. para Sempre, é a continuação É a do continuação do primeiro, é primeiro. verdade. que esse daqui Bailey, é o Bailey, Bailey, isso. É. Ali é o Bailey também. É. É porque Muito ele legal. volta com uma missão especial. Então, assim, é um filme São também missões, é verdade. emocionante. O segundo, eu aconselho assistir o primeiro E depois e depois o Se segundo. recupera. Se É. recupera e depois vai. Ai, Mas meu assim, Deus. Você olha, assistiu esse, Kátia? Esse existiu primeiro. o segundo não. Não. Assisti os dois. Olha, o final É do emocionante. segundo é muito emocionante. De lembrar, assim, eu fico até. Não, né, Embarga a voz. embarga, Gente, embarga. É difícil. E como a Kátia disse, tem alguns momentos que a gente pega o lencinho, Ai, meu mas Deus. logo em seguida a alegria vem É. também. Tá? Que Então, bacana. a nossa dica é essa: 4 Vidas de um Cachorro primeiro, e depois vocês vão continuar vendo o baile Juntos para Sempre, na isso aí. continuação. Vamos para nossa agenda? Vamos. Bora! Bora para agenda. Só relembrando, né, que a gente está aí na última aula do nosso curso Do baralho, Baralho cigano. Cigano, mas depois a gente vai ter outras Opa, turmas, claro. né? Então, se alguém tiver interesse aí em estudar, entre em contato lá no Tem um Bem cão também do Viver. baralho cigano, né? Tem o Tem cão o do cão Baralho baralho Cigano, cigano. é verdade. Tem um cão, como? lembrei agora. Constelação familiar no dia 29 de agosto também, né? Tá chegando aí. Uhum. Ainda tem uma vaga para constelar, então quem quiser entrar em contato para Dá saber mais tempo ainda, informações, né? dá tempo. O nosso curso de Reiki nível 3, que é no dia 30 de agosto, domingo, em turma presencial. A pessoa precisa já ser reikiano dos níveis 1 e 2, tá? O que mais? Nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, nosso convite aqui reiterando, né, que é toda terça-feira às 19h30, presencial, misto e gratuito, com a professora Kátia. O tema do próximo encontro, que já é no mês que vem, é Parábolas de Jesus. O nosso curso de Tarô Arcanos Menores, próxima aula dia 12 de setembro, né? É uma turma presencial em andamento, 14 encontros, né? A gente está aí no quinto ou sexto encontro aí. Quem quiser mais informações, querer assistir uma aula experimental para entender um pouco mais como é que é esse estudo dos arcanos menores, entre em contato com a gente, que a gente disponibiliza uma aula por encontro. E o nosso convite, claro, do Café Sim. Colonial Terapêutico Tá tá chegando. chegando. Falamos aí todas essas semanas, e olha como passou rapidinho, já está quase aí. Estamos quase Né? lá. Dia 19 de setembro, para comemorar a chegada da primavera. Os convites vão estar à venda até dia 12. E o pessoal do grupo VIP, se adquirir até o dia 5, tem descontinho Opa. especial. E por falar em grupo VIP, Cadê o QR? olha lá Cadê o o QR QR Code do nosso Code? grupo VIP, lá do Bem Viver, para você poder saber aí cursos, promoções, terapias, eventos. Novidades. As novidades vai primeiro lá no grupo. E quem é do grupo tem desconto nas nossas terapias, Sempre. nos Cursos. cursos. Isso. Tem desconto especial. Além de ficar sabendo em primeira primeira mão. mão tudo que Tanto tá O acontecendo. nosso, das outros parceiros lá do Bem Viver, tudo a gente coloca lá no grupo. Isso né? mesmo. Gente, então é isso. Encerramos nosso mês. Acabou o mês de Né? agosto, que aliás a pessoa brinca e fala que é o mês do cachorro louco. Mas é por causa da vacinação, Da vacinação, né? Então é. vacinem os seus animaizinhos. Bem lembrado. Isso, bem lembrado.
Então a gente se vê no mês que vem, em setembro. E agora a Isso. gente fica por aqui. Um beijo, pessoal. Um Fiquem beijo, com pessoal. Deus. Beijo. Um beijinho Tchau. nos pets de vocês. Tchau. Isso. Tchau, tchau. Tchauzinho.